E aí, galera do Logos, vamos lá? Comissão verificadora. O que é isso? É um instrumento que você vai ter criado na Primeira República para verificar as eleições. Mas o Campos Salles, o grande mentor, da Primeira República, ele vai criar a política do café com leite, ele vai criar a política dos governadores e ele reforma a comissão verificadora. Mas ele reforma a comissão verificadora para quê? Para que os coronéis conseguissem controlar o sistema eleitoral. Então, um grande bruxo intelectual aí da Primeira República vai ser o Campos Salles. Galera, vem para cá. Revolta da vacina. Olha só, Selmin já estava explicando para a gente no vídeo a reforma urbana Pereira Passos, a reforma urbana que vai acontecer no Rio de Janeiro. É muito importante você lembrar que os médicos sanitaristas naquele momento tinham muita autoridade, né? Nós estamos falando de um médico sanitarista que era secretário de saúde do Rio de Janeiro, chamado Oswaldo Cruz, que depois vai ser prefeito de Petrópolis. Quer dizer, esse cara, ele vai impor a vacina obrigatória para a varíola. Varíola é uma daquelas epidemias que devastavam o Rio de Janeiro naquela época. Selmin já tinha falado isso no outro vídeo. Tinha um apelido no Rio de Janeiro, cemitério de turista. Só para você ter uma ideia da quantidade de pessoas que morriam no Rio de Janeiro por causa das epidemias. Resultado? Você vai ter aqui acontecendo a revolta da vacina. A revolta da vacina vai acontecer em 1904. E o que vai acontecer? Vacinação obrigatória, sem o governo explicar para a população a importância da vacina. Aí você fala, Beto, mas como assim? Foi ignorância do povo? Sim, o povo ignorava o que era a vacina, mas ao mesmo tempo o governo não se preocupou em explicar, o que era a vacina. Resultado, no meu ponto de vista, é a ignorância do povo, sim, a revolta da vacina, mas ao mesmo tempo autoritarismo do governo, porque o governo teria a obrigação de explicar a vacina. E não só isso, meus amigos? Você tem que lembrar que a revolta da vacina, ela acontece num contexto de desapropriação, de casas, de cortiços, demolição de cortiços no Rio de Janeiro. Então a população não confiava num Estado extremamente autoritário, que fez uma remoção, de pessoas sem comunicar que iria fazer. Só para você ter uma ideia, essas reformas urbanas aqui no Rio de Janeiro, você vai ter pelo menos 10 mil pessoas sem teto no Rio de Janeiro. Como você confia num governo desse? Detalhe, a vacinação vai ser obrigatória, as equipes de saúde vão invadir a casa das pessoas e vão vacinar as pessoas na porrada, à força. Olha que loucura, Você imagina uma equipe de saúde invadindo a sua casa e te batendo para vacinar você. E ainda, o tamanho da vacina era desse tamanho. Era muito grande a injeção, A grossura da agulha era mais ou menos desse pilô. Você imagina isso entrando no seu braço. Tinha que fazer, inclusive, uma microcirurgia, muitas das vezes, para você conseguir enfiar a injeção. E era muito dolorido. Resultado, a população, então, se rebela contra esse autoritarismo. E não só por isso, Houve um boato na época que dizia que a virilha seria aplicada na virilha das mocinhas. Então, você também tem um movimento de pais conservadores que ficam revoltados com a ousadia do governo. Resultado, nos dias 14, 15 e 16 de novembro, o Rio de Janeiro vira uma praça de guerra, Bondes são tombados, carros são tombados, você tem quebradeira geral. A violência foi tão grande com população morta e também com policiais mortos que o governo foi obrigado a revogar a lei da vacinação obrigatória. Resultado, a partir dali já começou um processo de explicação da importância da vacina. Beleza, galera? Vem para cá comigo, preste atenção aqui. Estamos falando também no Rio de Janeiro da revolta da chibata. Lembra que Selmin explicou para vocês aqui a eleição de Hermes da Fonseca? Hermes da Fonseca teve uma eleição complicada, onde você teve uma ruptura aqui da política do café com leite, onde Hermes da Fonseca foi apoiado por Minas e você vai ter Rui Barbosa apoiado por São Paulo. Agora, presta atenção, Hermes da Fonseca vence a eleição e convoca a Marinha e militares do país inteiro para vir para cá, para a sua posse. É na posse de Hermes da Fonseca aqui no Rio de Janeiro que vai estourar o quê? A revolta da chibata.
No outro vídeo, Selminho comentou com vocês que a Marinha do Rio de Janeiro tinha características monarquistas, lembram disso? E essas características monarquistas estavam ligadas ao quê? Ao alto oficializado, que era o quê? Indicado muitas das vezes pelo próprio imperador. Resultado, dentro dessa característica elitista de uma marinha com características monarquistas, os marinheiros sofriam chicotadas. O oficial branco amarrava muitas das vezes o marinheiro no mastro e chicoteava. A revolta da Chibata, então, vai acontecer a partir daí. Por quê? Navios reunidos na Baía de Guanabara, para a posse do presidente Hermes da Fonseca, um marinheiro chamado Marcelino Araújo, ele desobedece o seu oficial e é condenado a tomar 250 chicotadas. A partir dali, outros navios se rebelam, outros marinheiros se rebelam, negros, e começa o que? A revolta da Chibata. Pode notar que a revolta da Chibata tem com certeza uma herança escravista, porque você tem um oficial branco chicoteando um marinheiro negro. Então ali você tem uma herança escravista desse processo de dominação e de rebelião também. O João Cândido, líder da revolta da Chibata, consegue organizar outros marinheiros, outros navios e consegue fazer uma rebelião, um motim, que coloca os navios apontados para a cidade do Rio de Janeiro. E a ameaça é o seguinte: ou vocês voltam atrás, ou nós vamos bombardear o Rio de Janeiro. O Hermes da Fonseca tinha 7 dias no cargo quando estourou a rebelião. Resultado, o que faz Hermes da Fonseca? Negocia com os revoltosos. Acaba com as chicotadas, melhora a alimentação, que também era uma reclamação deles, melhora os soldos, porque eles também reclamavam dos baixos soldos e reclamavam também das altas jornadas de trabalho. Aí você fala, Beto, então até que o governo foi legal. Nem tanto assim. Por quê, meus amigos? O que acontece depois? Dias depois você vai ter uma outra revolta, tá? Que acontece na Ilha da Cobra, e aí você vai ter o Hermes da Fonseca fazendo o quê? Mandando prender todo mundo e acabando com o tal acordo que ele tinha feito. Líderes como João Cândido e outros acabaram mandados para trabalhos forçados no Acre. Para você ter uma ideia, o governo no primeiro momento aceita as reivindicações, até melhora as condições, mas reprime as lideranças. Resultado, revolta Chibata do Rio de Janeiro, revolta da vacina no Rio de Janeiro, são as duas grandes revoltas urbanas na primeira metade do século XX no Rio de Janeiro. Outro detalhe, galera, lembra que Selminho estava falando lá de revolta da Armada com vocês, de Revolução Federalista, principalmente revolta da Armada, muita atenção para esse assunto, para a UERJ, sabe por quê? Na UERJ você tem como livro base o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que se passa inclusive na revolta da Armada, tá? Aquela coisa do ufanismo, aquela coisa do nacionalismo. Então, atenção nisso. Galera, Contestado, vamos lá? Contestado é uma revolta rural. Ela vai acontecer entre Santa Catarina e Paraná. O nome da região é Contestado por isso, porque os dois estados contestam a região. Você vai ter esse movimento sendo messiânico também, quer dizer, um movimento religioso, aonde o líder vai ser um cara chamado José Maria, tá? Então, Contestado e Canudos são movimentos rurais messiânicos, beleza? Agora, tem que lembrar o seguinte, não é só a questão do messianismo, tem a questão da luta pela terra. Movimento no campo sempre é luta pela terra. Sabe o que aconteceu? Você ia construir uma ferrovia naquela época, tá? E essa ferrovia seria construída com a desapropriação de milhares de hectares de terra. A empresa americana que ia construir a ferrovia exigiu a desapropriação de milhares, de hectares de terra. Resultado, camponeses iam ficar sem terra. E daí estourou a rebelião do Contestado. Essa rebelião, ela foi efetiva, ela demorou 4 anos para ser contida, você vê o tempo, porém, o exército foi enviado para a região, guardas foram enviados para a região e pela primeira vez na história foi utilizada a aeronáutica. O Brasil utilizou a aeronáutica para bombardear a cabeça de camponeses. Resultado, repressão violentíssima. Mas sempre lembrar que o Contestado é muito parecido com o movimento de Canudos e por isso o apelido dele é Canudinho, tá? Beleza, galera? Fechou? Vem para cá. Estou aqui na Primeira Guerra Mundial, perfeito?
Primeira Guerra Mundial, só lembrar do Elber, né? Elber viveu a Primeira Guerra Mundial, estava lá, né, conversando, batendo papo. Então, tomara que ele não escute isso. Aqui, na Primeira Guerra Mundial, você vai ter o quê, galera? Você vai ter no Brasil a substituição de importações. E aí, se alguém explicou que você vai ter uma indústria a partir daí. Mas junto com a indústria, entra a mão de obra. Entra essa mão de obra o quê? Imigrante. Você tem que lembrar que naquela época o racismo no Brasil era muito forte. Você tem que lembrar que esse negro, ele foi, né, libertado com a Lei Áurea, lá no final do Império, mas ele não foi inserido na sociedade. Então, no chão da fábrica era preterido o imigrante no lugar do negro. A partir daí, você vai ter a mão de obra imigrante vindo para cá, com a ideia, inclusive, de embranquecimento do Brasil, com a ideia de branqueamento do Brasil, que era o chamado movimento eugenista. Não esqueça isso, a ideia de clarear o Brasil, que a raça negra teria contaminado a sociedade brasileira, que era necessário limpar, que era necessário clarear. Então, galera, sempre lembrar desse racismo científico. A partir daí, se esse imigrante ele é europeu, ele também vai trazer com ele o histórico das lutas operárias na Europa. E aqui no Brasil você vai ter a primeira greve geral, que vai ser marcado pelo quê? Pelo movimento anarquista, o chamado anarcossindicalismo, de origem inclusive italiana, que era um movimento anarquista que acreditava no sindicato como forma de luta. Essa primeira greve geral é uma greve que tem mais ou menos 50 mil pessoas, tá? Não é uma greve nossa, mas para a época foi uma greve consistente que aconteceu por causa da morte de um operário. A polícia foi reprimir a greve e acabou matando um operário. Essa primeira greve geral, ela abriu espaço para uma luta do movimento operário por direitos. Você fala, Beto, direitos? Sim. Você tem que lembrar que na Primeira República as leis trabalhistas eram incipientes, as leis trabalhistas eram muito poucas. A questão social na Primeira República foi tratada como um caso de polícia, repressão, porrada, não havia negociação. Só com Vargas que a questão social começa a ser tratada como um caso de política. Então, sempre lembrar disso, né? Na Primeira República predominava o liberalismo. Nessa medida, você vai ter um processo de repressão ao movimento operário. Beleza, galera?